Eu creio que Deus tem coisas tremendas para falar conosco. Nossa, o pessoal parece que combinou ver de roupa vermelha hoje. Parece que combinaram, né? Sei lá. Coincidência? Coincidência. Mas a nossa roupa vermelha não é por causa do Papai Noel. Nós acreditamos que o sangue de Jesus nos cura, nos purifica de todo pecado. Então, para nós, o vermelho tem um significado mais profundo, mais ardente, mais realizador, que é a nossa salvação. Nós cremos nisso, estamos debaixo deste poder, dessa condição, e queremos viver todas as promessas de Deus. Hoje, né, um domingo especial, para nós é prévia de Natal, pertinho do Natal. Poderíamos lembrar de tantas coisas de Deus, de Jesus, poderíamos lembrar de tantas promessas redentoras, mas eu queria lembrar de um princípio, né? Um princípio de Deus, e eu coloquei até como tema: generosidade é um princípio. O que é um princípio? É algo que faz parte e que não é mutável, não dá para mudar, né? Quando a gente olha para pessoas que são sérias, pessoas que têm uma vida no altar, até mesmo, não só espiritualmente, mas também na sua vida secular, você vê que aquela pessoa, ela não gosta de mexer no que não é dela, ela não gosta de mentir, ela não tem esse hábito, e ela tem isso como um princípio de vida. Então, aconteça o que acontecer, ela vai lutar para andar naquele caminho. Então, nós entendemos, né, que o princípio, a generosidade, entrou no princípio, entrou na dedicação de Deus, está, entre aspas, no DNA de Deus. E eu quero mostrar isso para você desde o princípio da vida, desde Gênesis. Você conhece o livro de Gênesis? Primeiro livro, né? Quando nós lemos em Gênesis, entendemos o que é generosidade, porque é legal a gente entender primeiro o que é generosidade. Generosidade não é troca, né? Generosidade é uma característica de quem ama, e quem ama sem limites, sem barreiras, sem impedimentos. Então Deus começa tomando a terra sem forma e vazia, e Deus vai restaurando por estágios. Você lembra lá, Gênesis 1, Gênesis 2, ele fala assim que a terra era sem forma e vazia. Depois ele diz lá para que houvesse luz, e ele separou o dia e a noite, ou as trevas e a luz, e depois ele deu a água embaixo, em cima da terra, expansão nos céus, expansão na terra, expansão nas águas e mares, ervas de semente para alimentação, luminares, sol, lua, estrelas, peixes e aves, animais. E aí Deus criou o homem e depois criou a mulher. A gente olha para isso tudo e vê o trabalho que ele teve, né? Mas o mais interessante é o que aconteceu depois disso. Quando ele termina todo o trabalho, quando ele prepara todo o trabalho, ele vai e entrega a terra nas mãos do homem e da mulher, nas suas mãos. Então, mesmo com todo o trabalho que ele teve, com toda a luta, dificuldade, lá vamos dizer que ele realizou, ou que ele projetou, que ele estabeleceu, ele pega e nos dá a condição, né? Depois de todo esse trabalho, Deus entrega nas mãos dos homens para cuidar da terra e submeter a terra. Está aí, ó, Gênesis 1 fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Disse lá no 26, pulando agora, no 26 fala assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, quer dizer, está debaixo da potente mão do homem, e dominai sobre os peixes do mar, e dominai sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, e que há fruto de árvore, e que dá semente, servosão para mantimento, todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente,
toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E aí passou o sexto dia. A gente percebe, ele fez tudo isso, ele preparou, pegou a terra, ela era sem forma e vazia. Imagina pegar um punhado lá de barro e começar a trabalhar, e ele crescer nessa ideia, e ele frutificar nessa ideia, e ele colocar tudo. Vamos dizer assim, você pegou um terreno, comprou terreno com seu dinheiro, construiu uma mansão, 18 quartos, todo suíte, colocou uma piscina de 15 por 20, aquela piscina pequena, colocou sauna, colocou playground, colocou tudo isso, e quando você terminou de construir, você foi lá na rua, achou uma pessoa que estava passando, e disse para a pessoa: vem cá, onde você mora? Falou: não sei. Então você vai morar agora nessa casa, é sua. Você já pensou nisso? Foi isso que Deus fez, criou tudo e depois entregou na mão do homem, deu a ele. Isso é o princípio que ele passa para nós. Para entendermos o que é generosidade, precisamos entender o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Então a generosidade está intimamente ligada ao amor de Deus. O amor que não cobra, o amor que não está atrás da resposta que você vai dar depois que Ele entregar para você. É algo muito especial. Ele nos criou e nos amou de uma maneira tão especial, que apesar de Ele ter tudo e poder tudo, Ele olha para nós e nos ama de uma forma incomensurável. O que é incomensurável? Impossível de se quantificar. Então Ele pega tudo que Ele faz e entrega para você, porque o amor que Ele tem por você vai além do valor da terra, vai além do valor do mar, vai além do valor das plantações, vai além dos valores normais e comuns aí que o mundo dá. Você foi comprado e estabelecido para ser grande, para ser vitorioso, e é nisso que Ele começa a colocar tudo dele, mas Deus disponibiliza gratuitamente para que possamos viver como príncipes. Tudo é dele, mas Ele deixa que você tenha também o poder de manifestar o que for necessário, e nós às vezes nem prestamos atenção em tudo que Ele está fazendo, né? Deus não se deixa bater pela ingratidão. Você reparou? Se alguém faz mal para você, o que você faz? Nunca mais, não olha mais na cara dessa pessoa. Não, vai dar um presente para ele, vou dar nada, esse cara é ingrato, ele é isso, ele é aquilo. Deus não olha dessa maneira. Ele continua acreditando que em algum momento você vai melhorar, vai se aperfeiçoar, vai se estabelecer e vai realizar, ou seja, vai se posicionar dentro deste princípio. Porque se você tiver Deus na sua vida, no seu coração, você vai ter os princípios de Deus como atuação na sua vida. Então Ele sempre acredita que você vai entender e vai mudar, que você vai entender e vai realizar. Se eu estou vivendo essa verdade, eu começo a acreditar nesse poder. Quero abrir meu coração para viver essa realização através da influência do princípio que Ele colocou na nossa vida. E o mais interessante, né, é que mesmo depois de tantas negativas, a gente vê o homem ser tirado do Éden, o homem desobedecer sei lá quantas vezes tudo que Deus programava, ensinava, orientava, o Senhor continua na sua generosidade. Olha o que Ele fala aqui, né? João 13,15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A generosidade de Deus está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele, apesar de encontrar o homem com tantas dificuldades, a sua generosidade, a sua vontade de abençoar, Ele procura uma maneira de trazer ou resgatar aquilo que era direito nosso. Então Ele envia o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que Ele viesse e pagasse o preço dos nossos pecados. Novamente, Ele está colocando uma condição de salvação, de liberação, de transformação para nossas vidas, mesmo que cada um de nós não merecesse, mesmo que a gente procurasse as coisas mais terríveis do mundo para colocar como base na nossa vida. Como Ele tem um coração generoso, Ele está sempre procurando dar a você,
dar para você, entregar na sua mão a chave do céu, a condição de uma vida abençoada, de uma vida transformada, de uma vida de grande e poderosa realização. Ter o DNA de Deus é ter a generosidade de Deus na nossa vida. E se eu tenho essa generosidade, então a minha área de julgamento diminui. Eu não vou falar que encerra porque é difícil o ser humano, né? Mas diminui. Nós começamos a olhar para as pessoas sempre acreditando no melhor que elas possam realizar, no melhor que elas possam trazer e estabelecer. Mesmo que a gente veja um monte de coisas erradas, a gente olha para esse mundo aqui e fala a verdade. Você fala assim: meu Deus, quando Deus falava o mundo jaz do maligno, eu não pensei que era do alto ao baixo dos escalões aí, de governo, de estrutura, de tantas coisas que estão acontecendo, de justiça, que estão acontecendo, e a gente fala: o que é isso? Aquilo lá é pessoas que não têm o DNA de Deus, que estão andando pela sua própria vontade, pela sua própria carne, pelos seus próprios desejos, e aí, meu irmão, não dá para quantificar. Por quê? Porque quando você tiver generosidade, você não pensa mais na sua carne, você não pensa mais na sua satisfação pessoal, mas você começa a entrar na dimensão de Deus. O que ele fala lá, quando perguntaram: Jesus, dá pra gente, né, os mandamentos. Ele falou: vou resumir em 2. Primeiro, você ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Quando eu começo a amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou começar a avaliar tanto quanto eu avalio o próximo hoje. Não que eu não tenha que muitas vezes, às vezes me distanciar de certas situações para não me prejudicar, mas eu não vou querer dar troco, eu não vou querer pagar com a mesma moeda, eu não vou querer prejudicar as pessoas. Eu vou saber que se eu não posso ajudar, eu me distancio e continuo orando e abençoando aquela pessoa, para que Deus tenha liberdade de trazer sobre ele também essa frutificação, essa condição, né? É muito importante. Jesus se entrega pelo pecador, mesmo sem saber o que acontecerá posteriormente. Sabe por quê? Generosidade. Então, porque a generosidade não visa recompensa. A generosidade não visa recompensa. Porque a generosidade não pede para si reconhecimento, porque a generosidade é o fim e não o meio. Não é uma maneira de receber de volta. Eu estou fazendo aquilo que Deus me ensinou. Porque generosidade não julga e nem condena, não diz quem merece receber, pois o alvo não é a pessoa que recebe, mas o dom que precisa ser distribuído. Você, quando recebeu a Deus, quando recebeu a Jesus, automaticamente você recebeu o princípio sobre você. E quando você tem esse princípio, ele só vai progredir quando você começar a distribuir. Se você não distribui, não acontece. Você precisa entender essa manifestação. Lembra? Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço. Vão trazer de volta. Pastor Fábio falou aqui agora há pouco. Ele falou que uma semente na nossa mão é uma semente, está guardada aqui e tal, mas uma semente plantada, ela gera frutos. Eu até de manhã comentei que eu vi na internet, né? O pastor Fábio até pregou alguns anos atrás já, falando sobre a maçã. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente corta uma maçã e tira lá de dentro, quantas sementes tem dentro de uma maçã? 4, 6, não vou quantificar porque é loucura fazer isso, mas vamos falar que tenha 6 sementes dentro da maçã. Então se eu perguntar para você quantas sementes tem na maçã, no fruto, você vai falar 6. Mas se eu perguntar para você quantas maçãs tem em cada uma daquelas sementes, e agora? Porque quando você plantar aquela semente, ela vai dar fruto, ela vai gerar uma árvore. E quando ela gerar uma árvore, quantas maçãs uma árvore pode dar? Inúmeras. E aí nós começamos a entender que quando você está preso no fruto, você talvez até pode ver uma semente, mas não vai valorizar. Mas quando aquela semente for plantada, ela vai gerar, e vai gerar em grande quantidade. Eu lembro há muito tempo atrás que uma pessoa fez um estudo falando que parece que cada espiga de milho, se não me engano, tinha 480 e não sei quantos grãos de milho. Agora, irmão, quando você planta lá 1 grão de milho na terra,
e depois você vai colher, nasce só um grão ou nasce várias espigas? Vamos falar que nasce 6 espigas e que tenha 500 grãos para arredondar. 6 vezes 5? 30. Aí você fala, puxa vida, então tem o que? 3.000? Olha a multiplicação. Você colocou 1, vai tirar 3.000. Essa multiplicação é a declaração da generosidade. Por quê? Porque quando você plantou, você colocou ela numa terra. Quem aqui ficou cuidando para que a terra tivesse X% de sais minerais, ou existisse ou tal? Nós plantamos muitas vezes, até cai na beira da sarjeta aí, e nasce mato. Ninguém fez nada, mas a natureza de Deus produz. E essa natureza de Deus é exatamente debaixo dos princípios de Deus. Tem o sol, tem a água, tem a terra, tem tudo isso que foi criado por Ele. Então eu só preciso colocar a minha semente no lugar certo, e eu vou colher dessa abundância. Muitas vezes as pessoas ficam até preocupadas, né? Quando fala de generosidade, mas espera aí, e se eu colocar minha semente e as pessoas aí não valorizarem? Eu peguei o pouco que eu tinha e eu quis abençoar uma pessoa. Você lembra da parábola do semeador? Diz que ele lançou a sua semente, algumas caíram em pedregulhos, outras caíram no meio de espinheiro, mas também teve uma que caiu em terra fértil. Aquelas outras morreram, mas era terra fértil, deu 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. E é isso que acontece. A generosidade, ela não limita, ela não separa, mas ela estabelece. Quando você lança, talvez você não saiba onde vai cair, mas fica tranquilo, sempre haverá terra boa, sempre haverá realização. Essa é a visão de Deus. Quando Ele criou a céu e a terra e deu ao homem, o homem pecou, mas Ele continuou acreditando no homem. Ele continuou acreditando. Quando Ele viu que o homem estava com muita dificuldade, Ele traz a salvação através de Jesus Cristo, mas Ele continua acreditando no homem. E Ele gostaria que você continuasse acreditando que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele que prospera, que Ele que realiza, que Ele que estabelece, que Ele que frutifica a tua vida de uma forma especial. Através da generosidade, o favor de Deus alcança muitos, né? E pela graça nós sabemos que não recebemos por aquilo que produzimos, mas realizamos por aquilo que já foi recebido. Ou seja, a graça é um favor que nós não merecíamos, mas Ele deu a salvação. E quando deu a salvação, então nós vamos realizar por aquilo que nós já recebemos. Você já recebeu esse princípio. A gratidão, né, está ligada dentro do seu coração na generosidade. Já está aí, já está com você. É hora de apenas você acreditar e colocar em prática. O que? Que você tem que dar? Não, que você já recebeu, que por isso você pode dar. Lembra que o pastor Fábio falou? Melhor é dar do que receber. Parece loucura, mas no princípio de Deus é a base de uma grande multiplicação na sua própria vida, em alegria, em gozo, em paz. Então a generosidade não é alimentada pelos lucros futuros, mas pelo dom de Deus que já está em nós. Você já tem isso. Olha para alguém aí e diga: você é generoso. Você só não percebeu ainda. É só pôr em prática. Alguma vez você já estava comendo um lanche, ou estava em algum pequeno restaurante, algum lugar assim que é ligado à rua, e você viu uma pessoa ali pedindo, e você chegou e levou para ele alguma coisa? Meu irmão, é fantástico. Você vê como a pessoa fica quando ela recebe uma refeição, um lanche. Eu uma vez estava no litoral e de repente estávamos sentados perto de um vidro lá, minha esposa, e o rapaz foi lá falar com o garçom se tinha alguma coisa e tal, e o cara fez sinal para ele que ele saísse e tal, e eu vi que o rapaz ficou bastante triste. Aí eu saí e fui lá, falei: tudo bem? Ele falou: tudo bem. Aí eu perguntei para ele: o que você estava falando com o garçom? Ele falou: não, eu falei se tinha alguma sobra, mas ele falou para mim sair da porta que atrapalha e tal. Eu falei: você quer comer? Ele falou: quero. Eu falei: então vem cá. Aí o garçom foi na porta, aí eu falei: eu vou pagar a conta dele, então deixa ele em paz. Aí coloquei ele na mesa e falei: peça o que você quer comer e o que você quer beber. Ele falou: qualquer coisa. Eu falei: não, qualquer coisa não, eu não pago qualquer coisa, eu pago o que você quiser comer e o que você quiser beber. Pede aí o que você quer.
Aí ele olhava para o cardápio, olhava para mim, quando ele pediu, ele comia e olhava para a gente e sorria. A alegria dele encheu a minha barriga. Eu fiquei assim tão feliz de ver ele comendo, que eu já perdi até a vontade. Falei, nossa, como é bom quantas vezes você se disponibilizar, aí ver a fome dos outros, aí ajudar as pessoas, e às vezes não pesa para a gente, porque eu sei lá, eu gastei R$50 a mais, não foi nada significativo, mas a alegria dele foi tão grande que eu falei, caramba, preciso fazer mais vezes isso. Quando eu trabalhava com vendas, eu fazia muito isso, porque eu saía com a equipe de vendas, às vezes com o cliente, e quando a gente vai no restaurante, cada um quer pedir um prato, né? Bem assim, está por conta da empresa, dane-se a conta, né? Ninguém fica assim, vamos comer um prato, 2 juntos, porque quem paga é a empresa. Então cada um pedia, e aí quando terminava, ficava na mesa um monte de comida. E eu chegava lá e falava para o cara, o senhor pode embrulhar para mim, tal, direitinho? Eu falei, vou. Você tem talher de plástico? Tenho. E os meus colegas, que eu já era supervisor nessa época, eles eram vendedores, eles falavam assim, Marcos, você vai levar comida para casa? Eu falava, fica na sua, cara. Quer manter seu emprego, fica na sua. Aí eles calavam a boca, porque o chefe fala, funcionário obedece. Aí pegava tal, e onde você vai com isso? Eu falei, não é só conta, sai aqui e começa a andar aqui em volta. Aí o cara, o que você vai fazer? Falei, anda com o carro, por favor. Aí o cara andava. Aí quando eu via uma pessoa pedinte, uma pessoa necessitada, eu falava, para o carro. Aqui, para o carro. Ele parava, eu descia, ia até lá, falava, amigo, você aceita assim, assim, assim? O cara, sim senhor. Eu falei, então está aqui, ó, tem uns garfinhos e tal, não sei o quê. O cara, você é louco? Os caras falavam, você tem problema, você vai se expor. Eu falei, se expor, cara? A comida está paga, a empresa já pagou, eu só vou pegar na mão e levar até a pessoa. Isso para você é se expor? A generosidade está dentro de você, irmão. Você só precisa aflorar, você só precisa colocar para fora. Eu fui com a bispa para Serra Negra numa época aí, chegamos lá, comemos lá uma pizza, o cara falou assim, a pizza que era média, custa, vou falar, vai, R$70, R$60, a pizza grande custava R$15 a mais. Aí ela falou assim, você vai comprar pizza grande, bem, a gente não vai comer nem a normal. Eu falei, dá a grande. Aí ela ficou me olhando, eu falei, o que ele vai fazer? Aí comemos lá um pedaço, cada um, sobrou 3/4 da pizza. Falei pro cara, embrulha e me dá uma garrafa de Coca-Cola. O cara ficou olhando, o que ele vai fazer? Vai levar para casa, né? Nós estávamos em hotel. Aí saímos, ficamos andando pela rua, não achava uma pessoa assim, sozinha. Aí quando dei uma outra volta, deparei com a pessoa, desci do carro, fui lá, acordei ele, conversei com ele, falei, eu posso ter a liberdade de compartilhar com você uma pizza? Ele falou, comigo? Eu falei, sim. Tem alguma coisa? Não. Ele falou, não é normal. Eu falei, sim, mas você aceitaria? Aceito. Aí eu fui, ajeitei o lugar, coloquei lá a pizza, dei para ele os negócios e tal. Ele ficou tudo feliz. E ela falou assim, você é muito louco, como é que você já pensou nisso lá na pizzaria? Porque o princípio da generosidade tem que andar dentro do seu coração. Não é resto, não é sobra, não é quando você não quer mais, mas um abraço, deixa eu ver como ele está, uma palavra de futuro, uma palavra, sabe, uma profecia lançada, uma palavra de transformação, tem que estar na sua boca. Você tem que estar pronto, porque o pessoal fala assim, apóstolo, mas eu não tenho dinheiro. A generosidade não é dinheiro, querido. Generosidade é comportamento. E muitas vezes acontece, se eu for te contar quantas vezes Deus me colocou essas coisas, eu fui numa igreja logo no começo da minha conversão, olhei para o lado, eu estava com um blazer, né, até era coisa importada, tal, um terno também legal, tal, do meu lado tinha um senhor, e ele estava com a camisa de manga curta, um frio legal, aquele frio inesquecível, e eu olhei para mim, e olhei para ele, e falei, esse negócio não está certo, eu estou todo coberto aqui, e o cara está sem nada. Eu tirei o paletó, tirei a blusa, coloquei o paletó, dei a blusa para ele, ele falou, não, eu não moro por aqui, até eu voltar, eu falei, não, eu estou te dando a blusa, por favor, coloca, está muito frio, e ele ficou olhando para mim, mas é de marca, coloca. A generosidade tem que estar dentro de você, irmão, não é uma colocação momentânea. Quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém com problema, quando você vê alguém angustiado, ora por ele, fala da palavra de Deus, dá para ele uma continuidade, compartilha com ele um copo de água se for necessário, porque o que Deus vai fazer é muito mais ainda pela tua vida. Fica tranquilo,
O controle dele é fantástico. A misericórdia dele nunca acaba. E você está gerando o DNA dele na sua vida. Você está pegando a semente e está colocando na terra. O que vai acontecer? Frutificar, multiplicar, e você vai colher da abundância de Deus na tua vida, né? Então a generosidade não é alimentada pelos lucros futuros, mas pelo dom de Deus que já temos. Você já tem, então agora você precisa apenas usá-la. Jesus quer a ação da generosidade. Será que você pode dizer: Jesus, eis-me aqui, pode contar com a minha generosidade, eu vou ser uma pessoa que vai abençoar, ajudar, orientar, falar o que for necessário e até compartilhar, se for o caso, as minhas coisas. É gostoso ou não é, irmão? Melhor é dar do que receber. Mas por que é melhor dar do que receber? Porque só dá quem tem. Você tem alegria, você tem paz, você tem a presença de Deus, você tem o poder de Deus, a autoridade de Deus está sobre você, né? É importante isso. Nós amamos pelo amor que nós recebemos, somos generosos pela riqueza que já nos foi concedida, fomos alcançados pela graça de um Deus benevolente que não nos condena e nem nos rejeita, mas nos concede generosamente tudo que tem, pois é bom, é gracioso e confia em nós. Deus confia em você. Você acha que Deus confia em você? Sabe o que Jesus falou? Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que ele estava fazendo naquela hora? Ele enfiou a mão no bolso, pegou a chave e falou assim: ó, tá aqui. Tá trazendo um monte de coisa aqui que não tem que trazer. É borracha. Ele falou: tá aqui, ó. Esse aqui é meu carro. Anda com ele. Pode ir. Vai tranquilo. Não se preocupa. E a gente de repente fica assim: será que eu emprestaria meu carro? Você emprestaria seu carro para as pessoas por aí fora? Para gente que você nem conhece direito? Você já pensou? Passa uma pessoa na sua frente: oi, tudo bem? Eu, tudo bem. Deixa ele ficar com o meu carro uma semana, um mês, um ano, vida toda se ele quiser. Foi o que Jesus fez. Deu para você o nome dele. E ele diz que no nome dele os demônios se submetem. No nome dele as pessoas são curadas. No nome dele há transformação. E é nisso que a gente vê o tamanho da generosidade de Jesus Cristo. Porque ele podia falar: o que é que você vai me dar em troca? O que é que você vai fazer por mim? Ao invés disso ele fala: o que eu vou fazer por você? Eu dou vida e vida em abundância. Ele fala que se você tomar da água que ele der, rios de água viva fluirão de dentro de você. Se você tomar da água que ele te der, novamente, ele colocando generosamente dentro de você uma nova unção poderosa, tremenda, gloriosa, fiel, justa, verdadeira, para que você seja um filho de realização, para que você faça coisas maiores, né? Deus é bom verdadeiramente, e a sua generosidade sobre nós nos capacita a ser generosos com as outras pessoas, a manifestação dele em nós. Por isso que eu falei para você, através do nome dele você pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele dá semente ao que? Puxa vida, eu vou semear. Ele falou: pois é, eu te dou a semente. Vai nessa sua força, é o suficiente. Não precisa ser grande, não precisa ser poderoso, né? O mundo vive na terra da corrupção, mas nós cristãos vivemos na terra da generosidade. Quanto mais nós amamos, mais nós ajudamos, mais nós abençoamos e mais nós recebemos. Isso é algo especial. Vai chegando o final do ano, os irmãos vão preparando as sacolinhas para entregar lá no orfanato ou no asilo. Vai chegando o final do ano, as pessoas vão se preparando para ajudar um ao outro, para evangelizar, para fazer tantas coisas. As cestas de Natal, né, são montadas. Por quê? Generosidade é algo que comove o coração das pessoas. E Deus não está preso a épocas ou tempos. Ele sempre será Deus. Por que a generosidade vale? Porque ela não vale para um dia, ela não tem data de validade. Ela é algo que nos capacita, que entrou em nós. Ela é um princípio. Então ela está dentro de você. Então não importa se é para este ano, ano que vem, daqui a 10 anos, você vai sempre ser generoso. A generosidade de Deus vai se manter na sua vida e vai te levar para coisas maiores.
Olha aí Provérbios 11, 24. Há alguns que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. Outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Então, há alguns que espalham, e ele fala aqui, e ainda se lhes acrescenta mais. Mas ele está distribuindo, está entregando, e ainda tem mais. Há outros que retêm mais do que é justo. Ele poderia fazer alguma coisa e não faz nada. E aí ele fala aqui, mas é para a sua perda. Porque a generosidade não é guardada em gaveta, ela é estabelecida em realização. E precisa que isso arda no nosso coração. A resposta à generosidade é clara e real. Precisamos estar dispostos a assumir o princípio de Deus. E na Bíblia fala de Salomão, que ele entrou nessa visão, que ele se posicionou nessa visão, que tinha uma generosidade como princípio de Deus no seu coração, e por isso nós olhamos para a riqueza dele e vemos as riquezas dele crescendo. Mas como você sabe que ele era generoso? Olha, vamos falar o princípio dele. O pai dele era rei e passou para ele o reinado. Ele se torna rei porque ele estava sucedendo seu pai. E aí chega uma hora que ele vai fazer a oferta dele. Os reis faziam oferta de 7 animais, às vezes até chegou a 21 animais. Mas como foi a oferta de Salomão? Quantos animais ele sacrificou? 1000. Tem alguma diferença? 21 para 1000. Começa a cabeça dele a olhar para Deus e falar assim: Deus é muito importante, então eu vou entregar muito mais. Deus se agrada tanto que no final dessa oferta, ele aparece para ele pessoalmente para perguntar e conversar com ele. E ele vai e pede o quê? Sabedoria. E Deus dá sabedoria. E a sabedoria que Deus dá a ele é tão grande que rege o seu governo. E aí aparece uma rainha chamada Rainha de Sabá. Ela estava lá nas terras dela e ela ouviu falar dessa sabedoria. Ela ouviu falar de como ele dirigia essa nação, e ela sai de lá e vem até ele para ver. E quando ela chega lá, ela traz uma porção de presentes para ele, muitos presentes, e ela entrega os presentes para ele. Aí ela pega, vai lá, olha tudo aquilo, viu a sabedoria, viu que o povo dele era todo educado, que eles tinham uniformes, que eles tinham todo um comportamento, que ele tinha muito ouro, que o trono dele era marfim com ouro, que tinha uma escada que também tinha 12 leões e era de ouro, aquela coisa toda. E ela fala assim: olha, falaram que você era grande, mas o que eu estou vendo aqui, o que falaram não é nem metade do que você é. Quer dizer, ainda acrescenta a ele muito mais. Mas uma coisa que é interessante, que é feito, é que de repente, ao invés de ele receber, eu sou bom, a rainha de Sabá veio aqui e vai me entregar, sabe o que ele faz? Ele pegou, ouviu o que ela falou, viu tudo que ela gostaria de ter, deu de presente e deu muito mais ainda a ela do que ela tinha trazido para ele. E é isso, você começa a entender o princípio da generosidade. Não tem limite, ele está sempre fazendo alguma coisa. Olha o que fala aqui, 1 Reis 10, 13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Quer dizer, o que ela pediu, que ela gostou, ele deu para ela, mas aí ele foi e deu muito mais ainda do que ela pediu. Mas puxa vida, ele que estava sendo visitado. Querido, a generosidade, ela não é reciprocidade. Reciprocidade é humano. Quando a gente fala agora de olhar para a generosidade, nós estamos olhando para um princípio de Deus. Por isso não existe reciprocidade. Quantas pessoas aceitaram Jesus e se distanciaram de Deus? Quantas pessoas começaram a andar na igreja 2, 3 anos depois foram embora? Quantas pessoas falaram que Deus era importante, ia seguir ele até o fim, mas largou ele pelo caminho? Isso não fez Deus parar de ser Deus, nem abandonar o restante dos seus filhos, das suas ovelhas. Ele continua acreditando em todos que venham, não importa se é pecador, não importa se tem um passado negro, tudo atrapalhado, não importa o que tenha acontecido. Ele está sempre aberto a restaurar, a liberar, a transformar, a fazer algo novo. Filhinhos, não pecais, mas se pecares, tendes um advogado, é Jesus Cristo o justo. Ele coloca isso como uma definição. Generosidade está pronta para abençoar e trazer o melhor, né? Salomão, ele foi além de todos os reis da terra. Ele recebia, depois que a rainha de Sabá foi embora,
na sequência, fala que ele recebeu 666 quilos de ouro, que veio para ele, ele não sabia nem de onde, como diz, vieram entregar, e que vinham navios de Tarsis, vinham a cada 3 anos e traziam muitas coisas. Fala lá das cavalaria dele, né, dos montadores dele, dos soldados dele, que ele tinha 12 mil, que ele não tinha uma estrebaria, ele tinha uma cidade que era uma estrebaria, o tamanho do lugar, o volume de cavalos e tudo que tinha lá. Só que ele toda vez tinha o hábito de fazer o quê? Abençoar. Ele era primeiro generoso, ele tinha esse princípio dentro do próprio coração dele. Como já dissemos, o tempo não importa, porque generosidade é princípio de realização com Deus. Generosidade é uma das marcas espirituais do cristão. Se é cristão, ele tem a generosidade, ainda que ele não esteja usando, ainda que você possa dizer assim: ah, mas eu não tenho esse hábito, mas está guardado dentro de você, já faz parte da sua vida, você só não colocou em prática. Lembra assim, as sementes estão no seu bolso, se você deixá-las aí, elas serão apenas sementes, mas se você plantá-las, elas se multiplicarão, crescerão e acrescentarão. Então é isso que muda a tua história. No Novo Testamento, o princípio da generosidade novamente é demonstrado. Atos 2,42: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todo dia mais pessoas queriam ficar junto com eles. Por quê? Porque começavam a perceber que eles todos estavam ali com generosidade, com desejo de ajudar, de abençoar, de participar, de compartilhar. Esta é a famosa ou a verdadeira igreja de Cristo, aquela que se preocupa com todos, que olha para todos os lados e tem carinho por todas as pessoas. E nós precisamos restaurar isso em nós, olhar para essa situação. Apóstolo, mas se eu ajudar uma pessoa, ou ajudar 2 pessoas, se eu de repente começar a me preocupar com a pessoa, e a pessoa não for uma pessoa leal, meu irmão, você fez a sua parte espiritualmente. Quem responde espiritualmente é Deus. Ou seja, ainda que aquela pessoa não merecesse aquilo tudo que você fez, e a resposta para a tua vida virá de Deus, porque o princípio que está em você não é da pessoa, é de Deus. Você está multiplicando a presença de Deus na sua vida, amém? Então não se preocupe com isso, né? Jesus reafirma o princípio da generosidade, independente de valores financeiros. Mateus 10,42: qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que ele estava dando? Um copo de água fria. É pouco? Depende. Quando a pessoa está com sede é muito, é bom demais, né? Se estiver lá no deserto e eu te der R$100, ou eu te der um copo de água, qual dos dois você quer? Poxa vida, mas um copo de água com R$100, quantas garrafinhas eu compro aqui? Se eu entender esse mistério, eu vou perceber que a generosidade está ligada à necessidade. O que é que a pessoa precisa, eu posso entregar. Uma oração, um abraço, uma palavra profética, um presente, um copo de água fria, o que quer que seja, que às vezes para você é uma sobra, para ele é uma necessidade. Às vezes para você não tem valor nenhum, para ele tem um valor. Fala a verdade, só lembrando aqui, quantas coisas você tem em casa que você não usa mais? Né? Quantas coisas você tem em casa que está lá no guarda-roupa, você até jogou para a parte de cima, lá para o maleiro, lá para uma parte lá, e ficou lá, está lá. E você fala assim, nossa, a última vez que eu olhei lá, já estava aquela jaqueta lá, faz 1 ano, 2 anos. E alguém lá fora passando frio. O que é generosidade?
é quando o teu próprio coração começa a te cobrar. Espera aí, se tem coisa aí que você não usa, tem gente lá fora precisando. Por que não dá para as pessoas? Ah, mas se faltar, não falta. A generosidade, ela é mantida pela presença de Deus. Ou seja, Ele que vai fazer o ciclo se completar. Quanto mais, mais. Quanto mais você cuida, mais você faz, mais você ajuda. Por isso que até nós colocamos, você vai dar para quem você sentir no coração. Ore a Deus. Por quê? Porque não é a vontade. O apóstolo deu uma listinha, Zé, dá para Antônio, dá para o João. Não. O Senhor vai te mostrar quem precisa. E talvez para uns aquilo não seja tanta coisa, para outros seja muito. Às vezes o abraço de uma criança comove o coração da gente. E você fala assim, mas é uma criança, um abraço, o que tem a ver? Mas às vezes aquilo move você para frente, dá força, dá ânimo. E o Senhor fala, isso é generosidade. Quando você ama as pessoas, você está ligado, né? Alegria, tanto quem dá como recebe ficam felizes, ficam alegres. Foi falado aqui, né? Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Quem entrega, ele também sente a alegria. Ele fala, pô mano, que legal, é gostoso. É o que a pastora Camila fez aí, que o pastor Fábio falou, foi até lá para fazer uma coisa e de repente a pessoa chega e fala, também quero participar, também vou entregar. Isso é uma realidade. Tem um monte de gente lá fora pensando, o que é que eu posso fazer para melhorar o mundo em si? E aí ele aparece você para dizer para ela que você está fazendo algo legal, e ele fala, eu também quero. Quantas vezes eu vi pessoas para comprar sacolinha de criança e coisa do tipo, que chegou num lugar para comprar as coisas e ganhou o tênisinho para pôr dentro, ganhou uma camisetinha para pôr dentro da sacolinha. A pessoa que está lá vendendo, né, principalmente se for dono da loja, se for alguém que é gerente, alguém que tem posição, ele acaba fazendo isso. Não, deixa eu colocar também alguma coisa, porque ele sabe, olha, isso é uma lei, a generosidade é uma lei, uma situação que Deus coloca, que os homens mais ricos dos Estados Unidos, da Europa, eles costumam fazer grandes doações para ajudar pessoas. Sabe por quê? Porque eles se sentem bem, sentem que estão participando e sempre retorna grandes coisas da vida deles. Sempre. É uma situação que, se você ler sobre isso, você vai ver como eles agem constantemente, grandes empresas ajudando pessoas, porque eles sabem muito bem que eles estão provocando um princípio de Deus. Coloca isso no coração, né? Em outro momento, Jesus faz questão de lembrar que tudo que fizermos na terra vai refletir no céu. Os olhos de Deus estão onde? Muito legal essa ideia, né? 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, nós vamos ser avaliados, o que nós fizemos, e vamos receber aquilo que nós fizermos, aquilo que nós geramos, o bem ou o mal. E aí fala assim, puxa vida, quando nós falamos de generosidade, nunca vai nos levar para o lado do mal, porque está intimamente ligado aos princípios de Deus. Então tudo que você fizer, com certeza vai ser para melhor. Apóstolo, mas um dia eu fui ajudar a pessoa não gostou, fica tranquilo, irmão, você está lidando com um ser humano, e o ser humano é volátil, a mente dele, né? Às vezes você dá uma palavra, a pessoa se ofende, você está falando que quer ajudar, ele fala, mas eu não quero ser diminuído, pode acontecer de tudo, mas não é isso. Nós não estamos fazendo isso simplesmente para agradar pessoas, nós estamos fazendo isso porque é um princípio de Deus que está em nós, é a frutificação da presença de Deus na sua vida. Então fazemos e não nos preocupamos, vamos além. A generosidade faz com que tenhamos disposição para acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Diga, o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje pode ser que você diga, não sei não, mas daqui a pouco você vai testemunhar. Deus moveu muitas coisas por minha causa. Deus mudou muitas coisas por minha causa. E ele ensina isso no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 11, olha o que ele fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra.
Estando as nuvens cheias, derrama água sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A tua semente, ou o pão que você está repartindo, ele tem uma razão. Ele fala, reparte com 7, ou até com 8. Ele fala assim, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que está para acontecer. Você imaginou o que é ser íntimo de Deus? É ter o princípio de Deus acontecendo na nossa vida. Adianta eu falar que Deus ama? Adianta eu falar que Deus é maravilhoso? Adianta eu falar que Deus pode todas as coisas, se eu mesmo não executo na minha vida? Então a primeira coisa é colocar em prática. Então, olhando para isso, eu falo, peraí, então há um espaço, há uma liberação que eu posso fazer, usando a generosidade como base. Lembre-se, o que semeia com liberdade, colherá com fartura. Se você está em Coríntios 9:6, se você for na linguagem RCA, fala assim, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Então nossos comportamentos definem o nosso futuro. O que você está fazendo hoje vai definir aonde você vai chegar, de que maneira você vai chegar. Nós ficamos assustados, preocupados muitas vezes, né? E muitas vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu queria também ser visto, eu queria também ser honrado, eu queria também. Amado, você já é visto, você já é honrado, e com certeza você é abençoado. Por quem? Por Deus. Melhor é dar do que receber. Mesmo que eu não receba nada fisicamente aqui, eu estou recebendo do céu. Deus tem colocado. Eu lembro uma vez que eu fiquei assim, puxa Deus, eu tinha ido conversar com um pastor, e ele era assim, mais novo que eu, e até não levava tão a sério a obra, mas um povo lá se juntou e deu um carro para ele, né? E eu olhei para aquilo e falei, poxa Deus, eu nunca ganhei um carro assim, tal, não sei o que, tal. E Deus falou para mim assim, está te faltando algo? E eu falei, não Senhor. Ele falou, algum dia você precisou de algo e não comprou? Não chegou dinheiro às suas mãos? Está reclamando do quê? E eu falei, melhor é dar do que receber. Melhor calar a boca, eu vou apanhar mais aqui. Sabe por quê? Porque Deus é provisão. Nós não precisamos muitas vezes de toda aquela estrutura, mas nós precisamos às vezes de um tapa nas costas, uma mão amiga, né? Fiquei super feliz do presente que vocês deram, né? Fiquei muito feliz. Falei, às vezes não é, o pessoal pensa assim, é grande, é pequeno, é médio, não, é lembrança. A lembrança traz a realização. A lembrança mostra que você não é simplesmente um figurante numa história, que você faz parte de uma família. E eu vejo a Aliança da Paz como uma família. Isso para mim é uma família. Então se é uma família, temos irmãos. Se temos irmãos, um vai cutucar o outro. Você viu o irmão como briga com o irmão? Irmão pega no pé do irmão, é incrível, cara. A gente vê eles falando, cutucando. Um vai comer, o outro já comeu primeiro, levou um pedaço do bolo. É aquela coisa toda, mas é irmão, se ama. Eu só lembro do meu irmão mais velho. E chegou lá, ele sempre me dava uns tapas em casa, coisa do tipo, e eu ficava doido com ele. Às vezes ficava tentando, né, lutar, mas ele era bem maior, e ele sempre levava uma boa vantagem. Mas um dia um menino na rua foi lá e sentou a mão na minha cabeça, pá! E aí ele ficou sabendo, e ele foi lá e destroçou o menino. E aí eu falei assim, o que foi? O que aconteceu? Ele falou, em você bato eu. Entendeu? Ninguém vai tocar no meu irmão. Eu fiquei olhando e falei, o que aconteceu? Ele me batia, agora o menino me bateu, ele ficou tão bravo. Ele falou, você é meu irmão, cara. Se tocar em você, os caras levam, não vão pegar, não vai ficar barato não, tal. Aí eu falei, puxa vida, então quando você olha para o irmão, mesmo que às vezes você tire uma faísca com ele, mesmo que às vezes você não entenda o que ele está falando, mesmo que às vezes um pisa no pé do outro, lembra disso, ele é seu irmão, tem o seu DNA, está debaixo da mesma posição, e é generoso em Deus. Fica nessa que você vence. Entra nessa que Deus vai fazer coisas tremendas pela sua vida. Então quando a gente fala de generosidade,
A gente precisa lembrar que a nossa raiz é aquilo que veio de Deus, está em nós, né? Sabe, generosidade é você amar incondicionalmente, independente. A irmã Ana, ela dá macarrão para as crianças aqui, né? Acho que desde o Fernando comia, né? Eles evangelizavam na rua, pequenos. Sabe onde eles iam parar? Na casa da irmã Ana. Eles estavam junto com o Marcelo Saldanha. Aí de repente quando ele veio, estava na casa dela. Aí quando chegava em casa, falava assim: vocês comeram alguma coisa? A gente comeu na casa da irmã Ana. Eu falei: vocês são muita cara de pau. Não, pai, é que ela fala: fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aí o Henrique comia o bolo lá, o Fernando comia o bolo, também comia o macarrão, comia não sei o que, aquela coisa toda. E não é só eles, e um monte. E ela nunca pensava duas vezes para reunir as crianças lá, os adolescentes lá, e dar para eles. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Eu um dia até perguntei, falei: filho, e o marido dela, ele, como é que ele reage? Ele falou: não, ele fala: tudo bem, tudo bem. Aí eu falei: isso é um dom que está na pessoa, de amor, de generosidade, que não tem valor, porque se ela começasse a fazer conta: apóstolo, seu filho comeu 5 pedaços de bolo, tomou 3 copos de leite com chocolate, só me deve R$40. Eu estava falido. Se ela fosse cobrar tudo que eles comeram na casa, mas ela sempre olhava para eles como o quê? Futuros homens de Deus, pessoas que estão aqui na minha casa, que fazem parte da minha família. Isso é o que a gente aprende com a convivência com os irmãos. Então hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que nós lembramos da generosidade que Deus lá atrás concebeu a terra e entregou na mão do homem. Que Jesus subiu naquela cruz, foi crucificado e não pediu mudança, para que você e eu fôssemos abençoados e tivéssemos o melhor. A cada vez que a gente vai olhando isso, a gente vai, como diz, olhando no espelho dizendo assim: eu tenho que ser a imagem do meu Pai, eu tenho que ser a imagem de Jesus, eu tenho que ser diferenciado, eu preciso viver a alegria, o gozo e a paz que esse Deus maravilhoso coloca sobre a minha vida. Porque se dar é melhor que receber, a generosidade é um fato que deve ser tratado sobre nós. E eu volto a dizer: não se preocupe com valores, não se preocupe com valores. Não se preocupe, em querer ser agradável aos outros. Não, você não é agradável aos outros, você apenas tem o DNA de Deus. Você está exalando. Quantas pessoas não gostam de Deus? Vai lá fora, você vê. Quantas pessoas preferem o baile funk a de repente ir a uma igreja ou a seguir a Deus? Quantas pessoas preferem se prostituir, fazer outras coisas piores por aí, a seguir a palavra de Deus? Mas Deus continua sendo amoroso, fiel, justo, verdadeiro, maravilhoso, glorioso. Eita, tremendo, Ele é maravilhoso. E aí você fala assim: por que Ele não fica magoado e fala assim: também não vai ter mais nada, acabou? Porque Ele é generoso. Ele vai dar o melhor para todos nós e vai nos abençoar diante de todas as suas promessas. Amém, amados? Tem generoso aí? Aleluia. A generosidade faz parte da sua vida. Não encolha, se libere. Sempre diga uma palavra de futuro para alguém. Sempre profetize na vida das pessoas. Não tenha receio, porque às vezes, mas se eu vou falar, aquela pessoa, ele é um cara que tem posses, mas ele não é legal. Deixa Deus cuidar dele. A sua parte é abençoar. Daí Deus um dia, se achar que está na hora de cortar as asas, Deus corta. Não precisa, o diabo já faz essa parte muito bem. A gente faz a parte que o papai ensinou: generosidade e amor. Por isso, hoje, você vai daqui a pouquinho escolher uma pessoa. Talvez você já tenha até orado, já está na sua cabeça, e você vai levar essa ação de generosidade sobre essa pessoa. Talvez você hoje não pôde trazer nada. Tudo bem, irmão, se não pôde hoje, não tem problema, mas vá até alguém e faça pelo menos uma oração abençoando. Declare que o que você recebeu de Deus está pronto para você entregar. Você pode entregar.
Coloque aí uma dimensão de amor, de realização, porque vai frutificar e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. É muito importante. Quando a pessoa for até você e for te entregar alguma coisa, né? Antes de você entregar alguma coisa, essa pessoa que vai receber deve fazer, pelo menos profetizar para você, se não fizer uma oração. O que é profetizar? Diga coisas boas, né? Você pode dizer: olha, Deus vai abençoar você, vai abençoar sua casa, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Deus vai abençoar o seu trabalho, vai abençoar o seu celeiro. Ei, esse ano aqui vai terminar bom, o ano que vem vai ser ótimo, Deus vai te dar o melhor. Use a sua boca para liberar palavras de realização, porque os anjos do Senhor já estão nesse lugar, prontos para recolher tudo isso. Então não fique pela metade.